Muito bom dia, meu nome é Caio Giannini Leite, eu sou advogado criminalista e sou professor de Direito Penal da AGES. É um prazer imenso estar participando do Momento AGES e nessa oportunidade nós iremos abordar o direito penal no Brasil contemporâneo. Nós estamos nos deparando diariamente com inúmeras notícias e muitas cobranças, seja da nossa sociedade através dos meios sociais, das redes virtuais, através da mídia, de algumas autoridades constituídas, sempre esperando que o direito penal resolva os conflitos sociais que nós estamos enfrentando. Infelizmente, para a decepção de muitos, isso não ocorre, seja talvez pela inoperância do Poder Judiciário, seja talvez por uma visão de que a nossa legislação penal não é suficiente para coibir os excessos, os crimes, a violência, enfim, tudo o que vem acontecendo em nosso país. O fato é que na realidade não se trata de inoperância do Poder Judiciário, das nossas autoridades. Evidentemente que isso possa acontecer em alguns casos, mas o Poder Judiciário se faz presente, as normas de direito penais possuem grande eficácia quando bem aplicada com conhecimento de causa, o conhecimento da legislação penal, surte o efeito desejado. O que vem impedindo talvez o sucesso do direito penal é, no primeiro momento, a burocracia que o judiciário enfrenta. Ele demora muitas vezes para poder concluir um processo e isso gera uma sensação de impunidade na própria sociedade, já que as pessoas acabam acreditando que a pessoa que comete um delito não vai ser punida, ou que não vai ser punida da maneira que deveria. Se esquecem, porém, os críticos de uma maneira geral, é que o direito penal é o último recurso que existe em uma sociedade. Ele só deve ser usado em situações extremas. Existem outros mecanismos que devem ser utilizados antes do direito penal. No próprio direito existem outras esferas de direito, né? Outros segmentos jurídicos, como o próprio direito civil, trabalhista, comercial, que possuem mecanismos para resolver diversos problemas, diversos conflitos de nossa sociedade, restando então por último, quando dentro da esfera jurídica, o direito penal, assim como a nossa sociedade possui outros mecanismos para evitar conflitos e, claro, necessita de um grande investimento dos poderes públicos, um investimento maciço em educação, em saúde, em lazer, e isso, através de estudos, vem sendo comprovado que onde existe maior igualdade social, muito menos delitos acontecem. O crime, nessas circunstâncias onde existe uma igualdade econômica, uma igualdade social, política, a questão criminal, ela acaba sendo mitigada, diminuída. Em contrapartida, onde existe desigualdade, onde existe ausência de investimento, seja em educação, lazer, saúde, os crimes, a criminalidade ela aumenta, independente da pena imposta ao infrator penal, ao delinquente. Haja visto que isso já é um fato que grandes juristas vêm colocando, o delinquente, quando vai realizar uma ação criminosa, ele não olha no Código Penal antes para saber se aquela pena é maior ou menor, quais são as consequências que aquele crime pode ter. Pelo contrário, a mola propulsora que leva ele ao cometimento de delitos está no dia a dia, na ausência de oportunidades, na ausência de educação, de saúde, na ausência de estrutura familiar, no uso discriminado de drogas e outras substâncias afins. Essas são as circunstâncias que levam uma pessoa a cometer um crime, seja ele de natureza patrimonial, um crime contra a vida,
um crime contra a própria a fé pública, a paz pública, enfim. Portanto, os meios, as nossas autoridades, as autoridades constituídas, principalmente as autoridades políticas, precisam tomar medidas sérias a longo e a curto prazo, no sentido de trazer a possibilidade de igualdade entre os nossos povos, a nossa sociedade. Mas não é isso que nós estamos vendo. Constantemente, e nós nos deparamos com um caso em que a ausência do Estado faz com que a população acabe atuando e realizando justiça com as próprias mãos. E que isso, e é muito comum, recentemente no Rio de Janeiro, um menor ficou amarrado a um poste, mas em São Paulo um outro rapaz acusado e suspeito de crimes de furto foi espancado. Mais recentemente, nessa semana, um outro jovem foi amarrado e açoitado em um poste em um dos estados brasileiros. Tudo isso com o seguinte argumento: a sociedade está tomando a providência que as autoridades constituídas não estão. Em que pese esse tipo de atitude ser extremamente condenável, ela encontra respaldo na sociedade e principalmente em várias comunidades e até nos meios sociais, até de pessoas que trabalham, por exemplo, na mídia. Mais recentemente uma jornalista foi crucificada por expor a opinião dela, no sentido de que aquela atuação daqueles grupos, daquelas milícias que faziam justiça com as próprias mãos seria necessária, e ela foi crucificada. Mas o fato é que, infelizmente, a sociedade ela não aguenta mais. E se o Estado não se faz presente, isso acaba, o Estado precisa entender isso, as nossas autoridades, isso acaba fazendo com que as pessoas acabam agindo. Recentemente também, recentemente também em São Paulo, um posto teria chegado ao número de 1.000 ocorrências de assalto. Ou seja, nos últimos 20 anos ele sofreu 1.000 roubos. Ou seja, crimes contra o patrimônio em que o agente, com grave ameaça ou violência, geralmente armado, acaba subtraindo bens dos proprietários daquele posto. Percebe-se então a ausência aí clara do Estado, que não teve a capacidade de colocar um policiamento a contento naquela região e evitar as ações daqueles delinquentes. Tais fatos vem acontecendo, mas não pode acontecer. E a grande mudança esperada é que as autoridades atuem e que as mudanças no direito penal sejam muito mais para poder trazer uma cobrança junto às nossas autoridades. Recentemente a nossa presidente sugeriu que o crime de corrupção de nossos políticos, crimes voltados aí com o desvio de verba pública, se tornassem hediondo. Talvez essa seria uma medida eficaz que o direito penal brasileiro ainda não foi contemplado. Creio eu que no futuro, sendo contemplado, vai colaborar e muito para que ele seja mais efetivo e principalmente para que o Estado atue impedindo que o cidadão de bem acabe sendo obrigado a agir com as próprias mãos. Eu gostaria finalmente de agradecer a oportunidade, me despedindo e desejando que no futuro próximo nós voltemos a participar do Momento Ágis. Muito obrigado.